democrático, ele não estava obedecendo à Constituição. Oi, Maurício. Oi? Você falou algo? Professor? Então não esqueçam do microfone, crianças. Oi, Enzo. Pois não? A gente está quase terminando a unidade. Exatamente, exatamente. Vamos lá, seguindo em frente. Então, Getúlio Vargas, a partir do momento que desobedeceu à Constituição do Brasil e iniciou um governo não democrático, a população, auxiliada pelos militares, através de manifestações, através do seu desejo de voltar a ter democracia, conseguiu retirar Getúlio Vargas do poder, porém, ele voltou logo depois de uma forma democrática, voltou nos braços do povo, como nós já havíamos estudado, e essa maneira foi através de uma eleição. Como eu já havia afirmado antes para vocês, Getúlio Vargas trabalhou com uma propaganda muito forte durante o seu governo, mesmo durante o governo que não era democrático, Getúlio Vargas teve uma boa imagem com a população, ficou conhecido como o pai dos pobres e retornou de forma democrática. Infelizmente, durante o seu governo, houve todo aquele imbróglio, toda aquela situação complicada em relação à sua oposição, principalmente a figura de Carlos Lacerda, que fazia uma oposição forte, que chamava, inclusive, a população a pegar nas armas e partir para a revolução, para tentar destruir o governo de Getúlio Vargas através de uma revolução, e daí para frente nós já sabemos o que aconteceu. Getúlio Vargas prometeu que só sairia morto do Palácio do Catete, e foi exatamente o que aconteceu. Getúlio cumpriu a sua promessa. E, pegando o gancho dessa história, vamos acompanhar aqui, na página 66, a leitura. Quem pode começar a leitura do texto da gente? Eu. Vamos lá, Enzo. Depois a Eloá. Tá. Posso começar? Pode começar, por favor. Você viu que nas décadas de 1930 e 1940, o rádio teve papel fundamental como meio de comunicação. No início da década de 1950, chegou ao Brasil outro meio que mudou as formas de comunicação e lazer, a televisão. Nessa época, Getúlio Vargas estava de volta à presidência. Dessa vez, eleito por voto popular. O empresário Assis Chateaubriand. Esse nome é complicado, mas é Assis Chateaubriand. Professor, Oi, Maurício. mas que página que é? Oi? Que página que é? Página 66. Atenção, por favor, o tio deu tempo para abrir na página. Eu ouvi 76. Salsicha Briande, professor. 66. O nome dele se pronuncia. Aí que eu fui beber água ali. Alfredo, na página 66, você também, Maurício, 66. Eu sei a página, Vamos lá. já sabia a página, só fui no banheiro. Eu queria saber se o senhor perguntou alguma coisa de mim. Não, por enquanto não. Tá. E só confirmando para todos, o nome desse empresário é Assis Chateaubriand. Pronuncia-se Assis Chateaubriand, ok? Vai lá, Tá. Enzo, continua. Dono dos Diários Associados, grupo econômico que reunia dezenas de jornais, revistas e emissoras de rádio. Inaugurou a TV Tupi de São Paulo em setembro de 1950. Pausou. Vamos lá, Eloá, continua a leitura para a gente, por favor. Os primeiros televisores eram importados e, por isso, muito caros. Ao longo das décadas de 1950 e 1960, a TV se popularizou. Foram criados programas de grande sucesso, como as apresentações dos ídolos do rádio.
Você poderia imaginar a sensação dos telespectadores ao ver a imagem de cantoras e cantores que até então só conheciam pela voz. Além da televisão, o cinema era outra forma de lazer popular. No fim de semana, crianças e jovens frequentavam as Matinês. sessões exibidas no período da tarde, com uma programação de seriados com super-heróis, mocinhos e vilões, além dos famosos musicais produzidos em Hollywood. Nas Pausa. décadas de 1900... Uma pausa rapidinho, por favor, Eloá. Olha só, crianças, vamos conversar aqui um pouquinho sobre essa parte do nosso texto. Olha só, como nós já sabemos, nessa época, nós ainda não tínhamos a televisão não era algo popular no nosso Brasil. A nossa maior via de comunicação era através do rádio. E o rádio, além de, nesse período, estar sendo fiscalizado pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, só podia passar aquilo que Getúlio Vargas aprovava, nós tínhamos a questão de que era limitado a voz. Aí vocês imaginam que, de repente, chega esse aparelho fantástico, esse aparelho revolucionário que é a televisão. Você conseguir enxergar aqueles cantores que você ouvia pela rádio, você conseguir identificar a imagem dessas pessoas que você muitas vezes só imaginava como eram. E, além disso, nós tivemos uma popularização dos cinemas, através das matinês, que eram essas sessões passadas ali no período da tarde, que passavam séries, filmes, produções de Hollywood, e que a população acabou aderindo muito forte a essa revolução. Para eles era algo fantástico. Imaginem vocês, crianças, eu vou dar um exemplo de algo que eu passei. Quando eu nasci, já haviam televisões, já haviam outros modos de comunicação, porém... Já tinha celular? Não havia celular. Celular, na minha época, era tecnologia militar. Na minha época, só quem tinha acesso aos celulares, isso logo no começo, eram os militares. Não era uma tecnologia disponível para a população em geral. E foi uma grande revolução também. Antigamente, vocês já viram o BIP, por exemplo? Disponível para os militares. Oi, Alfredo. E por que eram só disponíveis para os militares? Porque a população não podia comprar tudo aqui? Olha só, isso é algo comum em relação às tecnologias, tá, crianças? Muitas vezes a tecnologia é fabricada para uso militar ou para uso apenas de entidades governamentais. Por exemplo, o computador, quando surgiu, não era aberto para a população toda. Era também uma tecnologia exclusiva ligada ao governo ou aos militares. As tecnologias, elas têm esse processo. Primeiro, elas vão ser disponibilizadas apenas para um primeiro grupo, mesmo por uma questão de testes, e aí, depois, ela chega à população com as grandes fábricas, com as grandes empresas. E é algo comum nas tecnologias, quando elas chegam, elas custam muito caro. Enzo, não esquece do seu microfone, por favor, tio. Senão ecoa muito. Tranquilo. Olha só, então, seguindo em frente, essa tecnologia, quando chegou, a internet, quando chegou, na minha época, era algo fantástico. Você conseguia enviar pequenas imagens, enviar pequenos vídeos, áudios e etc., para qualquer lugar do mundo, em uma velocidade antes impossível. Crianças, no início da internet, enviar um e-mail era algo fantástico, maravilhoso. Hoje, para a gente é muito comum, a gente troca mensagens pelo WhatsApp constantemente, manda uma imagem, uma figurinha, etc., mas, antigamente, era uma revolução. A gente, na época, pensava, nossa, daqui a pouco os carros estão voando por aí, porque é muita tecnologia, é algo muito fantástico, ok? Então, só para contextualizar vocês e que vocês possam ter uma ideia de como era o pensamento das pessoas na época em que surgiu a televisão. Algumas pessoas muito fanáticas religiosas chegavam até a afirmar que era algo que não podia ser assistido, que eram pessoas pequenas dentro de uma caixa,
não entendiam como funcionava essa tecnologia e associavam a questões religiosas. Algo que nós já ultrapassamos, felizmente, tá bom? Mas na época causou um furor absurdo, as pessoas ficavam, às vezes, até assustadas em relação à televisão. Quem quer continuar a leitura para a gente? Vamos lá, algum voluntário? Para continuar aqui na página 66, na década de 1950? Ninguém. Poxa vida. Eu. Na página 66, Alfredo, quer continuar a leitura para a gente? Sim. Vamos lá, manda ver. Na década de 1950, o cinema brasileiro passou por uma fase renovadora, com a instalação da Companhia Cinematográfica Vera Cruz, fundada em São Paulo por ir na Vera Cruz produzidos mais de 40 filmes de longa-metragem, muitos deles com temas brasileiros e qualidade técnica apurada. A Atlântica Cinematográfica, fundada em 1941 no Rio de Janeiro, foi forçada a aprimorar sua qualidade. Desçou-se a dupla Oscario e Grande Otelo. Oscarito e o Grande Otelo. Oscarito e o Grande Otelo, comediantes de sucesso em dezenas de filmes, que também contavam com a presença de ídolos do rádio. Pause, só um minutinho. Crianças, olha só. Oscarito e Grande Otelo foram dois grandes atores, dois grandes comediantes que revolucionaram o nosso cinema também. Nosso cinema, logo no início, era um cinema mudo e voltado muito para a comédia. As pessoas tinham um grande interesse nesse formato de filme, influenciados principalmente por Charlie Chaplin. Eu acho que vocês já ouviram esse nome, provavelmente. Ele foi um grande comediante que, através do cinema mudo, conseguia passar várias mensagens diferentes em relação à vida cotidiana das pessoas. E essa forma de expressão, esse cinema mudo, ganhou muita força e até hoje é reconhecido como o passo inicial do cinema mundial. Sem, principalmente, Charlie Chaplin, e aqui no Brasil, a gente pegando na questão regional, o Oscarito e o Grande Otelo, nós não teríamos o cinema como hoje nós temos. Eu confesso para vocês que eu não sou muito chegado em cinema, o tio não gosta muito de filme, mas eu aprecio a mensagem que é passada através do cinema. E é muito importante o cinema para a cultura das pessoas. Nós temos obras maravilhosas no nosso cinema e também no cinema mundial que transmitem mensagens muito importantes para a gente. Vou dar um exemplo de filme nacional que eu não sei se vocês já assistiram, mas é uma obra maravilhosa que merece a atenção. Quem conhece, por exemplo, O Alto da Compadecida? Eu conheço. Você conhece, Rafael? É uma minissérie, né? Ela foi passada em forma de minissérie, mas é um filme. É uma obra de Ariano Suassuna. Tá. Crianças, O Alto da Compadecida é uma espécie de A Divina Comédia brasileira. É um livro inspirado em A Divina Comédia, o Crime e Castigo, tudo isso influenciou Ariano Suassuna a escrever esse ato, essa obra fantástica. Eu recomendo a vocês, crianças, que, se os pais permitirem, evidentemente, vocês assistam, porque é uma obra-prima do cinema brasileiro. Traz muita riqueza, muita cultura nordestina e uma adaptação de uma obra muito importante, que é a Divina Comédia, para nossa cultura, para nossa realidade brasileira, tá bom? Recomendo fortemente a vocês que assistam. Vamos agora para a página 67. Quem pode continuar a leitura para a gente? Página 67.
Oi, Polly, pois não. Você quer ler? Vamos lá, então. Mudanças Ela no tá... cotidiano. Antes da década de 1950, poucas mulheres trabalhavam fora de casa. Em geral, só as mais pobres, para garantir a sobrevivência da família. No campo, trabalhavam na lavoura, nas cidades, cumpriam jornadas nas fábricas ou no comércio. Entre as mulheres de classe média, o mais comum era ficar em casa, cuidando dos filhos e das tarefas domésticas. A Pode partir continuar. dos anos 1950, muitas mulheres passaram a exigir muito mais espaços de participação social. As jovens queriam estudar além do ensino básico, cursar uma faculdade. Muitas queriam seguir uma carreira e obter independência financeira. Nessa época, Pausou. Agora, um pause rapidinho. Crianças, vamos lá. Olha só, antes de 1950, o pensamento em relação às mulheres era completamente diferente do que nós temos hoje em dia. Se hoje nós temos as mulheres ocupando diversos cargos, trabalhando nos mais diversos ramos da sociedade, até as décadas de 60 e 70 aqui no Brasil, isso era algo extremamente incomum. Primeiro, na casa onde mulher trabalhava, o homem era tido como incompetente. O homem que na sua casa a mulher trabalhava era mal visto na sociedade. Por quê? Porque no pensamento da sociedade, esse homem não era capaz de sustentar a sua casa. Então, toda vez que a gente via uma mulher trabalhando em algum lugar, a primeira coisa que se pensava era: este homem, o marido desta mulher, não tem capacidade de sustentar o seu lar sozinho, então tem que colocar a sua mulher para trabalhar, e isso é errado, tá bom? Esse é o pensamento da época. Mas a partir do início dessa mudança de pensamento, em que as mulheres começavam a conquistar o seu espaço, começaram a almejar coisas diferentes. Na época, as mulheres começaram a frequentar as faculdades, queriam melhorar os seus conhecimentos, os seus estudos, não tinham o desejo de apenas ficar em casa cuidando dos filhos, aquele pensamento clássico de que queria constituir uma família, conhecer um bom homem e casar, começou a descer. Muito também incentivado por um movimento que ficou conhecido como as melindrosas. Crianças, essa foi uma mudança tão grande, tão significativa no cotidiano das mulheres, porque eu vou dar um exemplo para vocês. Enquanto os homens tinham liberdade para fazer o que tivessem vontade, lógico que dentro das regras estabelecidas, dentro das leis, as mulheres não podiam escolher nem o próprio corte de cabelo. Isso era algo que acontecia comumente. Então, a partir desse movimento das melindrosas, que começaram a usar vestidos mais curtos, começaram a usar um corte de cabelo diferente. Das meninas, quem aqui conhece aquele corte Chanel? Quem já ouviu sobre esse tipo de corte de cabelo? Eu Já também. ouviram falar? Sim. É aquele corte de cabelo bem curtinho, né? Então, Eu fiz um desse no outro ano. esse tipo de corte de cabelo, na época, era extremamente mal visto. As pessoas não aceitavam, porque era algo que transgredia a cultura daquela época. E, a partir desse movimento das melindrosas, isso começou a mudar. E os homens, aqueles que abriram a cabeça... Pois não? Oi, quem falou algo? Bom, então vamos lá, seguindo em frente. A partir desse movimento que buscava conscientizar de que, primeiro, a mulher não era um objeto, a mulher não era um brinquedo, não era uma estátua que deveria ser propriedade do homem, que ela tinha suas próprias ideias, que ela tinha as suas vontades, os seus desejos, e que isso deveria ser respeitado. O pensamento dessa época começou a mudar, e elas começaram a conquistar o seu espaço, muito devido à competência que elas também têm em relação aos trabalhos. Hoje em dia, nós sabemos que alguns lugares preferem as mulheres para trabalhar,
já que elas têm um tipo de cuidado diferenciado em relação aos homens. As mulheres são mais detalhistas do que os homens e em muitas empresas têm a preferência pela mão de obra feminina, tá bom? Mas até a década de 1950, entre 1950 e 1960 e 65, o trabalho feminino era algo extremamente mal visto. Era a obrigação do homem sustentar a casa e a mulher tinha que ficar em casa cuidando das crianças. Isso, além de outras questões, mulheres não podiam também dirigir. Isso era algo que acontecia frequentemente quando os primeiros automóveis se popularizavam. As mulheres não podiam dirigir. Uma mulher que dirigia era algo absurdo. Uma frase comum dessa época é que a única coisa que mulher devia pilotar era fogão. É uma frase extremamente preconceituosa que mostra como era o pensamento das pessoas. Maria Clara falou para a gente, ainda bem que não nasceu nessa época. Com certeza, hoje em dia nós temos uma evolução muito grande em relação ao pensamento. Nós sabemos que as mulheres merecem todo o respeito e que tem que ter toda a liberdade, assim como os homens, tá bom? Crianças, vocês estão entendendo até o momento? Querem fazer algum comentário? Fiquem à vontade. Não, eu só queria fazer uma, essa aula tá muito boa. Legal, que bom que você está gostando. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Por que as pessoas, o governo não gostava que as mulheres cortassem o cabelo de Chanel? Olha só, porque naquela época a imagem da mulher era uma imagem idealizada. Quem aqui já conhece, provavelmente todos vocês conhecem a imagem da Vênus de Milo, que era uma imagem que simbolizava a beleza naquela época. A mulher de cabelos longos, que tinha uma beleza idealizada. Então, esse corte de cabelo que se aproximava do corte de cabelo masculino era algo que ia descaracterizar a mulher. Ela não teria mais aquela aparência idealizada do que seria a beleza feminina na sua essência. Você conseguiu entender? Professor, eu tenho uma dúvida. Vamos lá, Índio. Se criaram a TV, ainda quando Vargas estava no poder, como é que eles tiveram a ideia, construíram tudo? Não entendi. Você pode repetir sua pergunta, por favor? A TV surgiu quando ainda Vargas estava no poder. Certo. Então, como é que eles tiveram uma ideia tão rápida de criar a TV? Olha só, no caso, não foi uma criação brasileira, foi algo que chegou ao Brasil. Lá no exterior, as pessoas começaram a popularizar, as outras nações, principalmente nos Estados Unidos, estava se popularizando a televisão, e quem tinha dinheiro suficiente começou a importar essas televisões. E o Assis Chateaubriand... De onde veio a televisão? De onde veio a televisão? Eu não tenho conhecimento de onde a televisão foi inventada. Na próxima aula eu trago para você, com certeza. Tá. Mas aqui no Brasil foi através do Assis Chateaubriand, através da TV Tupi, que ela começou a se popularizar. As pessoas que tinham recursos suficientes importavam as televisões e assistiam aos programas transmitidos pela TV Tupi, que foi a primeira televisão brasileira. Só que esse polo que se concentrava em São Paulo começou a despertar o interesse de outros estados e o Rio de Janeiro logo correu atrás de também ter a sua emissora de TV para fazer concorrência e buscar por essa popularização da televisão no Brasil. Beleza? Tio, Oi, Maria. eu tenho uma dúvida. As TVs antigamente funcionavam com internet? Não, de forma alguma. Crianças, provavelmente Era vocês TV tenham... a cabo? Também não era televisão a cabo. Olha só, crianças, antigamente o sinal da televisão era um sinal analógico. Ele era transmitido mais ou menos como, da mesma forma que as ondas do rádio. Eram transmitidos através de sinais. Agora, nós temos, hoje em dia, a televisão digital, que é muito mais eficiente do que era a TV antigamente.
Quem aqui já chegou a se deparar com uma situação, por exemplo, vocês já viram algum meme na internet, algum comentário de que as pessoas tinham o hábito de colocar bombril, aquela palha de aço na antena da televisão? Professor, rapidinho, eu tenho outra dúvida. Diga, Enzo. Na verdade, eu quero falar uma coisa. Eu não queria ter Diga. nascido nessa época. Eu não queria ter nascido nessa época. A TV era muda. Os caras iam fazer um sinal mó maluco. O que esses caras estão fazendo, mano? Mas aí é que tá, Enzo. Olha só, eles nem precisavam falar nada para transmitir uma mensagem. Era algo tão fantástico, tão inteligente, tão bem feito, que eles não precisavam nem falar para transmitir a mensagem. Crianças, eu vou deixar para vocês, anotem na agenda, essa vai ser a tarefa de casa de vocês. Eu quero que vocês leiam, que vocês assistam, o filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin. Eu gostaria que vocês assistissem esse filme, porque na próxima aula nós iremos debater sobre ele. Eu quero saber o que vocês entenderam sobre a mensagem que é passada nesse filme. Oi, Maurício. Só um minutinho cada vez, senão eu não consigo entender. Só um minutinho, está na vez do Maurício, crianças. Todos desligam os microfones, por favor. Tá bom. O tempo moderno de Charlie. Pode usar, tá, mãe? Já. Oi, Maurício. Agora sim. O nome do filme é qual? Tempos Modernos. Tempos Modernos, e o principal artista é Charlie Chaplin. Assistam esse filme. Esse filme traz uma mensagem muito interessante de como as pessoas pensavam em relação ao futuro. Tempos modernos, professor. Tempos modernos. Tempos modernos. Tio, as famílias mais pobres podiam ter televisão na época ou não? Não, não podiam. Não podiam porque era algo muito caro na época. Primeiro que nós não tínhamos empresas brasileiras que produziam televisão, então todas as televisões que nós tínhamos no Brasil eram importadas, e a importação nessa época era muito cara. Beleza? Até hoje, né, as pessoas mais pobres não têm condição de comprar uma TV boa. Olha só, hoje nós temos algumas tecnologias que são mais acessíveis. Como nós temos fabricação nacional de muitos produtos, nós temos diferentes níveis de produtos para diferentes classes sociais. Vou dar um exemplo para vocês. Pensem no celular. Enquanto as pessoas que têm a necessidade, têm a possibilidade de comprar, por exemplo, um iPhone 11, que é um aparelho extremamente caro, extremamente custoso, que tem um custo de fabricação, uma necessidade específica para ele. As pessoas que compram esse aparelho precisam investir bastante dinheiro, e provavelmente o tenha, porque vão usar no trabalho. Nós temos aparelhos bem mais simples, dedicados à população de menor renda, ok? Temos, por exemplo, aparelhos que custam entre R$200 e R$300, que são para que você faça aquela função básica do telefone, né? Pouca gente usa, mas o telefone também faz e recebe ligações. O Samsung, pode ser? Pode ser. Olha, o tio vai dar um exemplo do próprio aparelho. Eu, como não sou muito chegado em telefone, eu tenho um Samsung A10. Muita gente diz que é um aparelho simples, que não presta, mas para as minhas necessidades, ele funciona muito bem. Eu tenho um A30 e a minha mãe tem um A10. Oi, Enzo. Professor? Legal. A minha mãe ela tem um A10 e eu um A30. Professor? Legal. Um A10. iPhone, o meu pai tem um 10 e um... Oi, Alfredo. Aí, a minha mãe tem um iPhone, eu tenho um A50, o meu pai tem um A10, a minha tia tem um S10. Eita. Passou os aparelhos da família toda. A minha irmã tem um Samsung. Professor? Oi, Enzo. Aonde, tipo, é disponibilizado esse filme, mais ou menos? Olha só, Você eu sabe? não sei se
Eu não sei se no Netflix tem, mas vocês podem procurar na internet, talvez até no YouTube vocês encontrem. Não é um filme difícil de encontrar, porque os direitos autorais dele já foram disponibilizados há muitos anos. Tá bom? Entendi. Oi, Eloá. Eu pesquisei na Netflix, eu não encontrei. Ok, aí depois você dá uma pesquisadinha no Google, que com certeza você vai encontrar com facilidade. Tá bom? Crianças, vamos seguindo em frente aqui no nosso texto. Vamos lá. Olha só. Nessa época, o futebol já era um esporte, sem esquecer dos microfones, meus queridos, por favor. Senão fica difícil de entender. Perfeito, obrigado. Olha só, nessa época, o futebol já era o esporte mais popular do país. Em 1950, aconteceu a primeira Copa do Mundo no Brasil. A seleção brasileira jogou a final. Olha, a Safira está chegando. Oi, Safira. Seja bem-vinda, mas por que agora, no final da aula, a gente já falou sobre tanta coisa? Vamos lá. Olha só. Em 1950, aconteceu a primeira Copa do Mundo no Brasil. A seleção brasileira jogou a final da Copa contra o Uruguai, mas perdeu o título nesse jogo que lotou o estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Somente em 1958, a seleção brasileira de futebol ganhou sua primeira Copa disputada na Suécia. Vou abrir um parênteses aqui, tá, crianças, para falar sobre essa questão. Estamos na página 67. O futebol, crianças, ele, apesar de ser um esporte que muita gente hoje em dia já não goste, etc., mas anteriormente fazia parte da identificação do brasileiro. Todo brasileiro era apaixonado por futebol, porque era algo que se praticava em todas as classes sociais. Era algo que unia tanto os ricos quanto os pobres em relação ao amor ao esporte. E a seleção brasileira, ela tinha um papel fundamental, já que muitos craques brasileiros, muitos jogadores brasileiros eram conhecidos como os melhores do mundo. Então, nós tínhamos essa questão de ser um orgulho brasileiro a seleção de futebol. Até hoje temos bastante essa questão, as pessoas se identificam bastante com o esporte, mas anteriormente era algo que fazia parte da cultura popular nacional, a adoração pela seleção brasileira. Oi, Rafa. Tio, o senhor acha que a seleção brasileira, né, que tem o Neymar, o Gabriel Jesus, foi para melhor ou para pior? Olha só, é uma comparação complicada de fazer, mas, infelizmente, eu não sou muito chegado nessa seleção brasileira de hoje, não. Eu que vi uma seleção brasileira como a de 94, por exemplo, ou a de 2002, que foram campeões mundiais e tinham uma atitude diferente dessa. Daí, de 1900... Oi, Alfredo. O Zico ainda estava nessa daí, de 1992? Não estava. Ele foi anterior a essa, tá bom? Então, Tio, eu posso falar uma curiosidade? Do Flamengo. Só um minutinho, por favor. Vamos lá, Eloá, e depois o Alfredo. Vamos lá. Eu vi que antigamente tinha um jogador chamado Pelé. Com certeza conhece, né? Ele fez mais de 1.200 gols, parece. Sim, olha só, o Pelé até hoje é colocado como o maior jogador de todos os tempos. E o Pelé teve uma função muito importante nessa popularização do futebol e também em relação à luta contra o racismo, já que ele era um jogador negro que, quando jogava, atraía as atenções de todo o mundo, demonstrando que a cor da pele não influenciava em nada em relação ao desempenho esportivo, tá bom? Oi, Alfredo, sua vez, vamos lá. Quando eu fui lá para o Rio de Janeiro, não tem um Mundial lá do Flamengo que ele ganhou do Liverpool? Que ele ganhou do Liverpool? No Mundial, de 3-0, antigamente, lá. Ah, antigamente, certo. Não teve? Sim. Então, eu conheci o homem que fez 3 gols no Mundial dele. Legal, fantástico. Essa história eu não conheço, eu não sou muito ligado, não entendo muito da história do Flamengo, mas
Que legal, que interessante. Então, crianças, só para a gente finalizar em relação ao que aconteceu nessa Copa do Mundo de 1950, foi um fato muito triste para a população nessa época, porque nós tivemos uma Copa do Mundo aqui no Brasil e, infelizmente, o Brasil, tal qual em 2014, chegou à final e perdeu na final para o Uruguai naquela época, e em 2014 nós tivemos ali a derrota para a Alemanha, o famoso 7-1, tá bom? Parece que o Brasil, a seleção brasileira de futebol, não se dá bem quando está jogando aqui nas terras tupiniquins. Meus pais foram para a Copa do Mundo de 2014, eu não fui. Foi algo muito triste, realmente. Eu tive a oportunidade de acompanhar e foi, infelizmente, um fato que pesou muito para muitas pessoas. Foi o momento mais triste da história da nação, esse 7-1 no Brasil com a Alemanha. Em relação ao esporte, sim, mas existem coisas muito mais sérias, muito mais tristes em relação à nossa nação. Quando a gente fala sobre futebol, sim, provavelmente foi o momento mais triste da nossa seleção brasileira, mas da nossa nação não pode. O esporte ele tem que ser uma forma de acrescentar, trazer mais orgulho, mais esforço e retirar dos esportes também a questão da disciplina, da aplicação, do esforço para melhorar cada vez mais, ok? Vamos lá agora finalizar o nosso texto de hoje, crianças. O final da década de 1950 foi marcado por dois ritmos musicais bem diferentes que agitavam os bailes da juventude nas cidades brasileiras. Um deles, a bossa nova, foi criado por músicos do Rio de Janeiro. Era um tipo de samba mais suave e pausado, diferente do tradicional com influências do jazz norte-americano. O outro veio dos Estados Unidos, o rock and roll, um ritmo acelerado, tocado em guitarra elétrica, contrabaixo e bateria, e um tipo de dança que revolucionou os padrões da época. Com a TV e o cinema, a cultura do rock se espalhou pelo mundo, mudando as formas de tocar, cantar, dançar, se vestir e viver de adolescentes e jovens. Crianças, esse movimento, essa mudança que aconteceu devido ao rock and roll, revolucionou o mundo inteiro. Desde a forma como as pessoas apreciavam a música, que a música passou a ser algo muito mais presente na vida das pessoas, até a maneira de se vestir, já que as pessoas queriam se vestir influenciadas pelos grandes artistas de rock, e aí, nesse caso, eu vou citar para vocês Elvis Presley, que até hoje é conhecido como o rei do rock. Através de Elvis Presley, da sua dança, da sua forma diferenciada de cantar e de agir, a mudança em relação ao pensamento, ao desejo da adolescência, passou a ser muito mais percebida. Os adolescentes não queriam mais ter a aparência de seus pais, queriam usar os cabelos penteados parecidos com o de Elvis Presley, vestir jaquetas de couro, calças jeans, enfim, queriam ter algo, uma aparência completamente diferente que os diferenciasse em relação aos seus pais. E começou também a época da rebeldia adolescente, aquele comportamento típico do cidadão já começavam a modificar as suas atitudes em relação aos seus pais, ok? Isso na próxima aula a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo e o tio vai trazer algumas imagens para vocês, tá bom? Crianças, eu preciso fazer uma chamada aqui rapidamente, tá bom? Vamos lá, eu vou chamando e vocês vão respondendo. Vamos lá. Só um minutinho, por favor. Alfredo. Presente. Alfredo, presente. Ana Paula. Presente. Eloá. Presente. Enzo. Presente, professor. João Vitor. Presente. Laís. Presente. Larissa.
Presente. Luiz Felipe. Ele já saiu da nossa turma, tio. Foi. Maria Clara. Não estuda mais aqui. Uma pena. Maria Clara Chaves. Presente. Maurício. Presente. Poliana. Presente. E Vitória. Tururu. Presente. Excelente, todos por aqui. Então, crianças, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Conseguimos cumprir o nosso objetivo em relação ao que estava planejado para hoje. Eu agradeço muito a participação de vocês. Mais uma vez, vou parabenizar o 5º ano, porque vocês estão com um comportamento fantástico. Só quero pedir, não vou entrar em detalhes, mas vamos continuar cumprindo com os horários pontualmente, tá, crianças? É muito importante a presença de vocês desde o início, para que a gente não fique fazendo uma espécie de dança na nossa aula, dando 2 passos para frente e 1 para trás. Senão, nosso tempo já é bem curtinho, nós temos só 50 minutos para a nossa aula, e isso acaba atrapalhando o andamento da nossa aula. Crianças, eu espero que vocês tenham um excelente feriado, tá bom? Não esqueçam que amanhã nós não teremos aula, amanhã é o feriado de Corpus Christi, e retornaremos na sexta-feira, beleza? Alguém quer acrescentar alguma coisa, quer falar algo sobre a nossa aula de hoje? Foi boa. Agora é o momento. Só que foi muito boa. Que bom, que legal. Fico muito feliz. Você é um excelente professor. Oi? Você é um excelente professor. Muito obrigado. Só é possível ser um bom professor quando os alunos colaboram. Vocês estão de parabéns realmente. O comportamento do 5º ano e a frequência do 5º ano está de parabéns. Vocês são excelentes. Tá bom? Crianças, teremos o nosso intervalo agora, tá? 10 horas, a próxima aula. Aproveitem o intervalo, bebam água, não esqueçam, tá? Tomem água, é preciso se hidratar bem. E nos vemos na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau. Tio. Tchau, tio. Oi, Tchau, professor. Bom feriado. não entendi. Para vocês também. Deixa eu parar a gravação aqui.